Se você é crente, frequenta uma igreja e se você ama a palavra de Deus, eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Você precisa identificar um grande perigo que está rondando as igrejas, colocando em risco a sua fé e talvez você precise tomar uma atitude hoje para que você consiga permanecer firme e também preservar a fé da sua família. Olá, eu sou Elbert Souza e esse é o canal Teologia Descomplicada, o canal que eu criei para ajudar você a ter o conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Eu sou professor de teologia e nesse canal eu ajudo você a conseguir ir além do superficial na Bíblia. Se é isso que você quer, então a chance está nas suas mãos. É muito simples, basta você clicar aqui, em inscrever-se no canal. Ativa todas as notificações, o sininho aí, para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. E além disso, claro, dê seu like, deixa seu joinha, porque aí eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo e vou fazer mais conteúdos como esse para te ajudar. Combinado? O que eu vou falar contigo aqui a partir de agora é muito importante. Tem gente que não gosta que fala disso. Tem muitos pastores que não têm coragem de tocar nesse assunto, mas a verdade de Deus tem que ser dita. Concorda comigo? A verdade de Deus tem que ser proclamada, custe o que custar. Eu vou falar aqui com você 3 motivos que são mais do que suficiente para você sair correndo da igreja que você está, se tiver acontecendo lá, isso que eu vou te falar aqui. Mas antes, preste muita atenção. Eu quero que você entenda, eu quero que fique muito claro 2 coisas. Primeira, eu não estou defendendo aqui crente desigrejado. Não estou defendendo aqui Cristo em casa. Crente tem que ter igreja, tem que congregar presencialmente, não é só ficar assistindo culto na internet, tem que ter comunhão com os irmãos lá na igreja, viver a vida comum, a vida cristã, tomar ceia, sim. E segundo, eu não estou defendendo aqui que você deixe a sua igreja por qualquer motivo. Tem crente que fica pulando de igreja em igreja. Ah, o culto devia começar às 6h30, começa às 7h30, eu vou embora. Ah, olhou torto para mim, eu vou embora. Não estou falando isso aqui. Você mudar de igreja por qualquer motivo. Para você trocar de igreja, precisa ter um motivo muito sério. E é isso que eu vou falar aqui com você. Eu vou te dar 3 motivos seríssimos que são mais do que suficientes para você mudar de igreja se isso que eu vou falar aqui estiver acontecendo lá na sua igreja. Vem comigo então? Vamos lá. Opa, peraí. A vinhetinha soltou errado, não era a vinhetinha, mas agora sim, aqui está. Primeiro motivo para você deixar a igreja que você está é se nesta igreja você vê que há o ensino da salvação pelas obras, tá? Ensinar salvação pelas obras é um motivo sério para você considerar deixar a igreja que você está. Deixa eu te exemplificar aqui, para ficar mais claro. Aquele tipo de pensamento. Tem até uma canção evangélica aí de uma cantora muito famosa, muito conhecida. A canção diz assim: eu tô pagando o preço, eu tô pagando o preço para morar no céu, eu tô pagando. Deixa eu te explicar. Bom, essa é uma atitude de extrema ignorância. E quando eu falo contigo aqui ignorância, tá? Não entenda isso como uma ofensa, não é um xingamento, seu ignorante, não é isso não. A palavra ignorante é aquele que não tem conhecimento em uma determinada área. Por exemplo, eu sou ignorante em medicina, não tenho conhecimento em medicina, tá? Então, quando eu falo que é uma atitude de ignorância bíblica, eu estou dizendo que quem afirma isso, que paga preço para entrar no céu,
que paga preço pela salvação, tem um nível de conhecimento bíblico abaixo do superficial, gente. Isso é muito sério. É um analfabetismo bíblico que toma conta das nossas igrejas. Quando eu digo que é ignorância bíblica, é porque a pessoa não está demonstrando conhecer o beabá. Porque isso aqui é básico. Todo crente deveria saber que nós não pagamos preço nenhum para morar no céu. Nada pode ser mais antibíblico do que essa afirmação. Você falar que está pagando preço. E, gente, isso é básico. Isso é evangelho básico. É beabá do evangelho. Como nós podemos viver no século XXI em meio à igreja evangélica brasileira que não conhece verdades básicas da nossa fé, da fé cristã. Verdades básicas como essa, que nós não pagamos preço nenhum para entrar no céu. Nada pode ser mais antibíblico do que afirmar um absurdo desses, tá? Chega a ser quase que uma blasfêmia dizer que eu pago o preço para morar no céu, enquanto que a Bíblia ensina de modo muito claro é que o único que pôde pagar o preço do meu pecado foi Cristo, não sou eu, tá? Então, olha só o exemplo aqui para você de um versículo bíblico. Existem muitos, mas só para exemplificar, eu vou pegar um versículo muito claro, que deixa muito claro para nós essa verdade que eu estou te falando, que nós não pagamos preço, que é Efésios capítulo 2, versículo 8. Antes, só deixa eu falar contigo aqui um negócio que eu me lembrei. Olha só, para você que vai assistir esse vídeo todo aqui, eu tenho uma notícia muito boa, uma novidade para te dar sobre algo que vai ajudar você no seu conhecimento bíblico. Se você quer conhecer mais da palavra de Deus, a gente vai liberar hoje aqui uma surpresa que eu preparei, tá? Algo inédito. Você que está vendo esse vídeo aqui nos primeiros minutos aí, você vai ficar sabendo em primeira mão algo que eu preparei para ajudar você no seu estudo bíblico. Vai ser gratuito, um presente meu para você que ficar aqui comigo no vídeo até o final. Então se prepara, tem muito conhecimento por aí, muita coisa boa por aí. E mais para frente eu vou falar aqui para você uma surpresa, algo que eu estou lançando hoje aqui, vai ser gratuito para você que ficar aqui comigo nesse vídeo todo. Certo? Vamos voltar lá então. Olha só. Como eu estava te falando, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos. Pelo preço que você pagou? Não, pela graça. O que é graça? Todo mundo sabe que é favor imerecido. Ora, se eu paguei o preço, então eu mereço, não é? Você vai comprar um lanche, por exemplo, um hambúrguer, e aí você paga lá R$30 no hambúrguer. Você merece o hambúrguer, porque você pagou por ele. A pessoa que está te entregando o hambúrguer não está fazendo nenhum favor. Você comprou, você pagou por ele. Agora, se é pela graça, você não merece. Graça, você não paga preço nenhum por aquilo que é de graça, porque graça é o favor imerecido. E Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos. Mediante o preço que você paga? Não. Mediante a fé. Ah, mas isso vem de mim. Não. O texto diz: isso não vem de vós. É o quê? É meu mérito? É o preço que eu pago? Não, é dom de Deus. O que é dom? Dom é presente. É algo que Deus nos dá graciosamente. Nós não merecemos, mas Ele nos dá. Então, essa história de pagar preço para a salvação é uma grande balela, é uma grande mentira. Quem ensina isso está ensinando heresia, ensino antibíblico, tá? Aí eu já sei o que você vai perguntar. Eu conheço porque no curso de teologia os alunos sempre perguntam as mesmas coisas. Vê se não é isso que está passando aí na sua mente agora, ó. Professor, mas eu não preciso me santificar para eu poder ser salvo? Ah, aí está a grande questão. Preste muita atenção aqui, redobre a sua atenção. Preste atenção nessa frase. Mas eu não preciso me santificar para ser salvo? A resposta é não. Para
ser salvo, preste atenção no para. Eu não preciso me santificar para ser salvo. Por quê? Você precisa se santificar? Sim, claro que você precisa se santificar. Mas você não precisa se santificar para ser salvo. Vamos entender melhor? Olha só, vou te explicar. A santificação não é o que traz a salvação. A santificação é o quê? É o efeito, por assim dizer, da salvação. Não é a causa da salvação. Qual é a causa da salvação? A causa da nossa salvação é a ação de Deus. Não é a nossa ação. Então você não é salvo por aquilo que você faz, porque você se santifica, porque você paga o preço, porque você age. Você é salvo por causa da ação de Deus, não da nossa ação. Olha só a diferença aqui, ó. Coloquei as duas frases para você. Lembra do para que eu falei contigo ainda há pouco? Presta atenção no para, ó. Eu não me santifico para ser salvo. Eu me santifico porque eu sou salvo. Entendeu a diferença? Eu não me santifico para ser. Eu me santifico porque sou. Entendeu? Então, é muito diferente uma frase da outra. Professor, ficou meio embolado para mim. Me dá um exemplo prático? Dou sim, eu gosto muito de dar exemplos porque fica muito mais fácil de entender. Vamos lá então para um exemplo aqui que eu separei para você. Olha só. Um peixe nada para ser peixe ou ele nada porque ele é peixe? Diz para mim. Um beija-flor voa para se tornar uma ave ou ele voa porque ele é uma ave e as aves voam? Diz para mim. É muito claro, né? É óbvio. Então, faz parte da natureza do peixe nadar. Faz parte da natureza das aves voar. Assim também faz parte da natureza dos ímpios amar o pecado. E a natureza dos salvos buscar a santificação. Se você é salvo, você automaticamente vai querer se santificar. Não para ser salvo, mas porque você é um salvo. E quem é salvo ama as coisas de Deus, ama fazer a vontade de Deus e odeia o pecado. Então, preste atenção aqui em mim. Não é se alguém cantou um louvor assim na igreja alguma vez ou falou essa bobeira alguma vez, isso não é um motivo para você sair da igreja. Mas se esse é o pensamento oficial da sua igreja, aí sim. Se é isso o que o pastor acredita, se é isso que os professores da sua igreja, de escola dominical, acreditam, o que os oficiais, se esse é o ensino oficial da sua igreja, não é alguém que falou uma bobeira de vez em quando, mas se é isso que a sua igreja ensina mesmo, né? Se você chega diante da liderança, dos pastores, dos líderes, eles falam assim, não, a gente acredita sim que a salvação é pela obra, então, meu irmão, sai de lá, porque essa igreja não está pregando o evangelho verdadeiro. Ok? Segundo motivo aqui para você deixar uma igreja, eu vou colocar aqui para você agora, esse daqui, ó. Se essa igreja ensinar o legalismo religioso, que também é uma distorção do evangelho, é uma heresia, vai contra as verdades fundamentais do evangelho. Eu não estou falando aqui de verdades de teólogos, de acadêmicos, não, estou falando do básico, beabá do evangelho, tá? Olha só, vou dar aqui, eu gosto de dar exemplos, exemplo muito prático de legalismo que a gente vê muito no nosso meio evangélico, antigamente muito mais, mas ainda existe algumas igrejas hoje que são legalistas, tá? Olha aí, ó, já ouviu aquele tipo de coisa assim? Se você passar batom, você vai para o inferno. Se você jogar futebol, você vai perder a sua salvação. Gente, isso é antibíblico. O legalismo, o que é o legalismo? Tá? Essa heresia, esse ensino pernicioso se chama legalismo. O que é o legalismo?
O legalismo tem a ver com aquelas regras que alguns líderes, que alguns pastores criam por conta própria. Não são regras criadas por Deus, são regras criadas por homens. E você não tem que seguir regras de homens, você tem que seguir a palavra de Deus, a lei de Deus, a verdade de Deus, e não dos homens. Porque esses homens que ficam criando leis e impondo sobre os outros leis, eles estão distorcendo a palavra de Deus, eles estão tomando para si um lugar que Deus não deu para eles, que é o lugar de legisladores. São pessoas que se sentem porteiros do céu. Ah, quem usa saia vai entrar, quem usa calça não vai entrar, homem que faz a barba vai entrar, homem barbudo não vai entrar, homem que usa calça social vai entrar, homem que usa calça jeans vai entrar. Quem é esse homem, essa mulher, para determinar quem vai entrar no céu ou não pelos parâmetros que ele acha? Deus nunca falou isso que ele está falando. Olha que presunção, que prepotência, que arrogância. Quem age dessa forma aí vai ter que prestar conta para Deus de ter falado aquilo que a Bíblia não diz. Olha o que diz-nos a palavra do Senhor em Mateus 23, 4. A gente poderia usar aqui inúmeros versículos para mostrar essa coisa terrível que é o legalismo e que você deve fugir dele. Mais um versículo aqui, só para exemplificar, para ilustrar, é Mateus 23, 4. Diz assim: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Jesus aqui está falando dos escribas e fariseus, que colocavam um fardo tão pesado sobre os outros que nem eles mesmos carregavam. E não é assim que a gente vê nos líderes legalistas do nosso dia, que nada tem a ver com o evangelho, que nada tem a ver com a palavra de Deus, usam a palavra de Deus distorcendo-a. Não é assim? Por exemplo, a gente vê líderes que diziam: você não pode ter televisão na sua casa, você não pode ter piscina na sua casa, e foram descobertos com televisão gigante na casa deles, com piscina na casa deles. Olha que hipocrisia, não é verdade? Como também a gente vê às vezes aquele líder que fala assim: oh, você não pode usar bermuda, varão, que Deus vai te mandar para o inferno. E às vezes ele é descoberto traindo a esposa. Eu te pergunto, a palavra de Deus proíbe o homem usar bermuda? Não, não proíbe. Mas a palavra de Deus proíbe o adultério? Sim, ela proíbe. Então são pessoas que querem colocar um fardo sobre o outro que Deus não coloca. E aquilo que de fato Deus diz, eles próprios não cumprem. Ah, eu já sei. Você está se perguntando aí nesse momento: professor, mas é o seguinte, eu gosto de usar calça só, eu não gosto de usar bermuda. Você que é mulher: professor, eu não gosto de cortar o meu cabelo, nem aparar as pontas. Eu não gosto de pintar as unhas. Você que é homem: professor, eu gosto de usar terno e gravata o tempo todo. Não gosto de colocar calça jeans, eu acho que a gente tem que estar de terno e gravata, ataviado. Bom, é um direito seu. Você pode. Se você quer, se você se sente bem assim, você pode. Não é? Você pode. Mas você precisa tomar cuidado. Você precisa prestar atenção com algumas coisas que eu vou te falar aqui. Primeira. Tome muito cuidado, então. Duas coisas aqui. Primeira, tome muito cuidado para você não pensar, na verdade, vou falar três coisas, tá? Para você não pensar que essa é a razão da sua salvação. Ah, eu sou salvo porque eu não depilo a minha axila. Ah, eu sou salvo porque eu não passo batom. Ah, eu sou salvo porque eu não aparo o cabelo. Não, se você quer agir assim, haja. Mas não pense que você é salvo e salva por causa disso. Senão você vai cair lá naquele primeiro ponto que eu falei. Você vai pensar que você é salvo pela obra, o que é uma blasfêmia praticamente. Nós somos salvos pela graça.
certo? Segundo, não imponha isso a outras pessoas como se fosse doutrina. Se você é líder e está me ouvindo, se você é pastor de igreja e está me ouvindo e você quer viver assim, não obrigue os membros da sua igreja a viverem assim, dessa forma, tá? Não pode usar a bermuda em casa, é pecado, você vai para o inferno. Não diga isso que Deus vai te cobrar contas depois. Deus nunca disse isso. Você não pode falar aquilo que Deus não falou. Você não tem autorização para acrescentar alguma coisa à Bíblia e nem tirar nada de lá. Ok? Então, se você quer fazer assim, faça, mas não imponha isso como se fosse doutrina, como se fosse ensino bíblico, algo que Deus espera de todos os crentes. Ok? E terceiro, não se considere superior, mais santo do que os outros irmãos. Não ache que os outros irmãos são menos consagrados do que você porque você faz essas coisas que a Bíblia não fala para fazer. Você faz porque você quer. E aí, se você faz isso, não fica pensando que você é mais santo do que os outros que não fazem. Ok? Bom, vou falar para você agora o terceiro motivo. E aí, você que está comigo até agora, logo em seguida eu vou falar qual é o presente que eu preparei para você que quer aprofundar, que quer um material para ter um conhecimento bíblico mais profundo, ok? Vamos lá então, deixa eu colocar aqui. Terceiro motivo para você deixar a igreja que você está é a igreja ensinar a teologia da prosperidade, subscrever essa doutrina herética, esse ensino diabólico, antibíblico, tá? Uma igreja que prega a teologia da prosperidade não é uma igreja bíblica, ok? Pode ser que por ingenuidade, por falta de conhecimento, por imaturidade, pode ser. Mas se você está me ouvindo aqui, mude enquanto há tempo. Se você quer que a sua igreja seja bíblica, você é líder de igreja, corre e volta para o evangelho. Não continue pregando esse falso evangelho, porque isso daqui não é a verdade da palavra de Deus, tá? Olha só, você já deve ter ouvido esse tipo de frase assim, né? Ó, você tem que morar na melhor casa da sua rua. Você tem que ter o melhor carro. Você tem que ter o melhor emprego. Por quê? Porque você é filho do rei. Essa é só uma das dezenas de frases que a gente ouve aí sendo proclamada por pregadores da prosperidade. Essa teologia chamada teologia da prosperidade financeira, né? Quando a gente fala essa teologia, é esse ensino, tá? Esse ensino da prosperidade financeira diz que a vontade de Deus é que todo mundo seja rico. A vontade de Deus é que você não adoeça. A vontade de Deus é que você viva em triunfo. Opa, eu gostaria, né? Quem não quer? Por isso que ela é tão abraçada. Todo mundo, opa, ter dinheiro, ser rico, nunca adoecer. Se a vida fosse assim, ia ser bom, né? Mas a gente vive num mundo caído e embora pareça muito boa essa proposta, não é a verdade. Não é o que a Bíblia diz definitivamente. Filipenses 4,13 é muitas das vezes usado, né? Não, tudo posso naquele que me fortalece, rapaz. Eu posso ter a melhor casa, eu posso ter o melhor carro, eu posso ter o melhor emprego, eu tenho que ter prosperidade, saúde, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. É, Filipenses 4,13. Você já leu 12? Olha o que Paulo diz. Eu sei tanto estar humilhado como ser honrado. Por que ninguém prega sobre o humilhado, só prega sobre o honrado? De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Os pregadores da prosperidade amam pregar a fartura, mas por que eles não pregam a fome? Assim, de abundância como de escassez. Eles amam de falar de abundância, mas Paulo está falando de escassez também. Eu acho que se um desses pregadores da prosperidade encontrasse com Paulo, ele ia falar assim, não, rapaz, para com isso. Tanto você está humilhado, não, é só honrado. Você está com fome, não, é só fartura. Você tem escassez, não, é só abundância. Eu acho que eles iam corrigir Paulo, né? Porque Jó, então, que dizer de Jó? Eu vou falar com vocês aqui mais para frente sobre ele. Nesse momento, deve estar passando na sua cabeça a seguinte pergunta. Então é vontade de Deus que eu seja pobre?
doente e miserável, bom, a vontade de Deus é que você confie nele. Em qualquer circunstância, em qualquer momento da sua vida. Se você tiver saúde, como diz lá no casamento, né? Na doença e na saúde. Se você estiver saudável, confie em Deus. Não confie na sua capacidade de se cuidar, de comer bem, fazer exercício. Não é Deus. Agora, se você adoecer, confie em Deus. Na riqueza e na pobreza. Se você tem, nesse momento, uma situação financeira boa, não pense que é porque você trabalhou muito. Saiba que foi Deus. Agora, se você estiver vivendo desemprego, momento de escassez, confie também em Deus. É isso que Deus espera de você. Crente, ao contrário do que a teologia da prosperidade ensina, também sofre, chora a dor do luto. Crente também é assaltado. Crente também adoece. Crente também enfrenta crises. É só você ler a Bíblia. O problema é que os crentes não leem a Bíblia e eles confiam em tudo que a teologia da prosperidade diz. Na Bíblia toda você vai ver crentes passando por aflições. Deus nunca prometeu que nós não teríamos aflições, certo? E você não deve esperar viver uma vida sem nenhuma aflição e dificuldade. O que você deve fazer é sempre confiar em Deus como Jó. Olha só, Jó tinha tudo. Saúde, Jó tinha dinheiro, Jó tinha família, Jó tinha uma reputação. De repente ele perde a saúde, ele perde o dinheiro, ele perde a família, ele perde a sua reputação, ele perde tudo o que ele tinha. Qual foi a única coisa que Jó não perdeu? A confiança no Senhor. Então o que esses pregadores da prosperidade diriam de Jó? Né? Ô Jó, você está sofrendo isso porque você não teve fé, porque você pecou, igual os amigos de Jó fizeram. E não era. Era Deus agindo na vida de Jó. Deus trabalhando na vida de Jó. Tudo aquilo aconteceu para que Deus fosse glorificado. E por meio disso, Jó se aproximou mais de Deus. O sofrimento na nossa vida não é necessariamente o diabo, falta de fé e pecado. Não. Pode ser o próprio Deus nos tratando para que nós nos aproximemos mais dele. Para que o nome dele seja glorificado em nós. Isso você nunca vai ouvir os pregadores da prosperidade financeira ensinar. Mas é o que a Bíblia nos ensina. Certo? E você que veio comigo até aqui, como eu falei, eu tinha aqui uma surpresa para você, um presente. O que é? É um material que eu separei para você que quer conhecer mais a Bíblia, tá? Mas é muita gente e aí é o seguinte, não dá para a gente ficar entregando para todo mundo ali individualmente. Nós criamos uma estrutura automática, que você vai colocar o seu e-mail e automaticamente vai chegar lá para você esse material gratuitamente, ok? Mas vá lá o quanto antes, porque a gente não sabe por quanto tempo vai ser possível manter essa estrutura aí funcionando. Se você deixar para ir depois, pode ser que quando você voltar não esteja mais disponível, tá? Como que eu acho esse material, professor? Muito simples. Tá na descrição do vídeo. Você clica aí em mais, tá? Debaixo desse vídeo, escrito mais. Aí vai abrir um monte de coisa escrita. Tá vendo aí esse link azul? Você vai clicar lá onde tiver escrito para baixar o material. Vai deixar lá o seu e-mail. E aí a gente vai mandar de modo automático para você esse material enquanto a estrutura ainda está funcionando, tá? Não sei por quanto tempo ela vai estar disponível aí, por isso corra lá. Pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela companhia, você que ficou até aqui. Se você quiser que eu grave um outro vídeo falando sobre outros motivos sérios que justificam você deixar uma igreja que está pregando o evangelho herético, que está vivendo fora da vontade de Deus, motivos que são justificáveis de fato, coloque aqui que eu vou gravar aqui um segundo vídeo. Tem muitas outras coisas que não deu tempo de falar aqui, a gente pode abordar. Mande esse vídeo para mais alguém que você sabe que está vivendo isso. Ore a Deus para que o Senhor abra o entendimento dessa pessoa. Às vezes ela não vai entender de primeira, como você provavelmente entendeu, mas não desiste de orar. Não desista de orar pela vida dela. Talvez seja seu marido, sua esposa, alguém próximo, mas não percebe isso. Ore a Deus, que Deus vai esclarecê-la. Converse com calma, com paciência e com
amor, tá bom? Converse também. Se você tem um líder que é flexível, que você acha que ele não está vivendo e fazendo isso por maldade, mas talvez por imaturidade, converse com ele também com amor. Deus vai te dar sabedoria. Grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.